Você já estudou anteriormente que durante milhares de anos os grupos humanos foram nômades. O que isso quer dizer? Que eles não tinham moradia fixa. Eles se mudavam frequentemente em busca de alimentos. Mas só que isso começou a mudar, porque eles aprenderam a plantar e a colher, dando início à prática da agricultura. Por meio da observação do ambiente, esses grupos humanos descobriram que as sementes que caíam na terra, depois de algum tempo, germinavam, cresciam e davam origem a novos alimentos. Eles também perceberam que locais que ficavam próximos a rios tinham uma oferta maior de frutos e vegetais. Além dessa oferta maior de alimentos, também foi possível observar que a caça se tornava mais fácil próximo aos rios, pois os animais iam até o rio beber água e os seres humanos aproveitavam para caçá-los. Para auxiliar na produção dos alimentos, os grupos humanos começaram a criar algumas ferramentas, como machados, facas e foices de pedra polida. Além desses instrumentos, viu-se também a necessidade de fabricar recipientes para armazenar as sementes e a produção agrícola. Por conta disso, eles passaram a aprimorar as técnicas do cozimento de barro. Dessa forma, conseguiram elaborar recipientes resistentes, que podiam conter sólidos e também líquidos. Além dos instrumentos de pedra polida, como foice, machado, faca, e dos recipientes para armazenar sementes e a produção agrícola, eles também produziram instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde eram colocadas as sementes. Isso facilitou o plantio. Esse domínio tecnológico levou à domesticação de plantas e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados por esses grupos humanos. A adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período neolítico. Essas técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos. Dessa forma, os grupos humanos não precisavam mais se mudar com frequência em busca de recursos, pois eles já haviam dominado o plantio e a colheita. Então, com a descoberta e o desenvolvimento da agricultura, teve início o longo processo de sedentarização dos grupos humanos. É importante salientar que esse processo de sedentarização não ocorreu simultaneamente em todos os lugares do mundo. Assim, com o desenvolvimento da agricultura, teve início o longo processo de sedentarização dos grupos humanos. É importante salientar que esse processo não aconteceu simultaneamente. Alguns grupos demoraram mais tempo, outros menos tempo para iniciar esse processo de sedentarização, que ocorreu durante um longo período. Muitas dessas técnicas agrícolas que foram desenvolvidas há milhares de anos são utilizadas ainda hoje, como, por exemplo, arar a terra. Arar a terra é revirar o solo para que ele fique aerado, que tenha ar. Essa prática é super importante para o cultivo dos nossos alimentos e até hoje é utilizada na agricultura moderna. Além do cultivo de vegetais, os grupos humanos começaram também a domesticar animais. Por conta disso, a oferta de carne, leite, pele e couro aumentou. E a lã das ovelhas passou a ser utilizada para produzir vestimentas. Além dessas mudanças em relação à agricultura e à criação de animais, o desenvolvimento de alguns instrumentos e também os recursos naturais disponíveis permitiram que abrigos mais resistentes fossem construídos. Eles eram feitos de madeira, pedra, barro e cobertos com algumas folhagens. Essas habitações mais resistentes ofereciam uma proteção maior contra os predadores e também contra as adversidades da natureza, como chuvas, ventos e neve. Por conta da prática da agricultura e também da criação de animais, houve uma maior oferta de alimentos, e isso acabou ocasionando um crescimento da população.
Com o crescimento da população, era necessário uma maior produção de alimentos, porque se houvesse uma baixa produção de alimentos, essas pessoas poderiam ser levadas à morte, porque não teriam com o que se alimentar. Por conta disso, as técnicas agrícolas tiveram que ser cada vez mais aprimoradas para evitar a escassez e a fome.